Fala galera, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Começo o quadro nesse dia de hoje, no dia 17 de maio, dando alguns esclarecimentos, até porque eu fiquei um tempo meio sumido, né, sem gravar, sem compartilhar muito material por aqui. A verdade é que, como boa parte de vocês já sabe, eu moro no Rio Grande do Sul. Então, por mais que eu não possa, obviamente, me queixar por ter sido diretamente atingido pela enchente, a água não chegou, felizmente, exatamente onde eu moro, então não fiquei ilhado, não tive prejuízos em virtude disso, mas a verdade é que de uma maneira indireta, se não direta também, né, por desabastecimento, falta por vezes de água, luz, etc., acabei também sendo atingido. E o grande ponto eu acabei escolhendo, né, acabei saindo de Porto Alegre, onde eu moro, né, e a verdade é que o clima ele é meio estranho. Então eu fiquei um tempo meio afastado, justamente por conta de todos esses acontecimentos, assimilando tudo isso e pensando um pouco em algumas questões, né? E por isso também deixei de gravar aqui o quadro. Mas hoje, 17 de maio, retomo, né? Trazendo algumas notícias, tentando comentar um pouco e tentando também, apesar de ainda estarmos sofrendo, né? Porto Alegre ainda grande parte da cidade ainda alagada, com enchente, ainda sofrendo com falta de recursos, ainda vendo tantas pessoas, né, desabrigadas, etc. Tentar, na medida do possível, né, com respeito, obviamente, com empatia por todos aqueles que estão sofrendo mais, né, por tudo isso, tentar, né, normalizar as coisas, tentar voltar aqui à rotina, ao dia a dia. Combinado? Então, hoje, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Dell confirma que sofreu acesso indevido a dados de 49 milhões de clientes. Hack ao Santander afeta clientes na Espanha, Chile e Uruguai. E hackers expõem dados da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo depois da recusa de pagar resgate. E eu começo com essa notícia que fala: Dell confirma que sofreu acesso indevido a dados de 49 milhões de clientes. A fabricante Dell começou a avisar consumidores a partir do dia 8 sobre um incidente de cibersegurança em um dos servidores da empresa. Ao todo, cerca de 49 milhões de pessoas que compraram itens da marca entre 2017 a 2024 podem ter sido afetadas por uma invasão que envolveu o acesso não autorizado a dados de clientes. De acordo com a empresa, informações privadas como nome, endereço e a compra realizada pelo site da Dell podem ter sido expostas, o que inclui detalhes como descrição do item, data da compra e até informações de garantia. A empresa garante que detalhes financeiros, dados bancários ou de acesso não foram comprometidos. Estamos atualmente investigando um incidente envolvendo o portal da Dell, que contém uma base de dados com informações limitadas de consumidores relacionadas com compras feitas na Dell. Acreditamos que não há um risco significativo para os nossos clientes, dado o tipo de informação envolvida, diz uma nota oficial da empresa enviada ao site Bleeping Computer. É possível que o acesso aos dados de clientes da Dell tenha ocorrido no mês passado. Isso porque o site Daily Dark Web divulgou no final de abril que uma base de dados roubada da companhia foi colocada à venda em fóruns especializados em cybercrimes. A publicação foi deletada dias depois, o que normalmente indica que a lista pode ter sido adquirida por outro participante. A Dell alega ainda que, por estar investigando atualmente o caso, não vai fornecer mais detalhes sobre o incidente, como qual foi o tipo de brecha explorada pelos invasores. Ainda em nota, a empresa diz que não há indicativos de que esses incidentes estão relacionados. Até pelo tipo de informação obtida, criminosos podem usar os dados para se passar por falsas centrais de suporte ao consumidor e usar outros métodos de ataque de engenharia social, como links via phishing. O grande problema é esse: quando se fala de dados pessoais, que não sejam dados financeiros, obviamente, os criminosos geralmente adquirem isso
com a expectativa de aplicar golpes de engenharia social, seja ele qual for. Pode ser via e-mail, pode ser via ligação, pode ser, infelizmente, até pessoalmente. Em alguns casos, sabemos que endereços vazam e nada impede os criminosos de fazer uma abordagem pessoal, se assim desejarem ou se estiverem preparados para esse tipo de situação. Então é muito importante, né, se você adquiriu qualquer coisa nesse intervalo de tempo, que esteja ciente. Espero, obviamente, como qualquer outra pessoa, que todos os consumidores sejam devidamente avisados pela DEL. Hack ao Santander afeta clientes na Espanha, Chile e Uruguai. O Banco Santander foi hackeado e informações de alguns de seus clientes na Espanha, Chile e Uruguai foram acessadas por criminosos cibernéticos. O banco confirmou o incidente no dia 14 à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, na CNMV da Espanha, informando que sofreu acesso não autorizado a uma base de dados hospedada por um provedor externo, mas afirma que as operações e seus sistemas próprios não foram afetados. Nenhum grupo de hackers assumiu a autoria do cyberataque até o momento. No comunicado, o Santander diz ainda que os dados dos funcionários atuais e alguns ex-funcionários também foram expostos. Calcula-se que foram acessadas informações de cerca de 200 mil funcionários, entre atuais e antigos. O banco ressalta, contudo, que nenhum dado sobre transações ou quaisquer credenciais de acesso ou senhas do Internet Banking de clientes que permitissem a realização de transações estavam armazenados no banco de dados. Sem entrar em mais detalhes sobre como o banco de dados foi violado, o banco garantiu à CMNV que implementou de imediato medidas para fazer frente ao incidente, como o bloqueio do acesso à base de dados e o reforço da prevenção de fraudes para proteger os clientes. O Santander não detalhou quantos clientes ou que tipo de dados foram afetados, embora fontes do setor afirmem que os arquivos de milhões de pessoas, incluindo dados pessoais, foram afetados. Além de comunicar à CMNV e aos próprios clientes atingidos, todos os bancos espanhóis devem informar imediatamente a Agência Espanhola de Proteção de Dados e o Banco Central Europeu sobre qualquer violação de dados. O Banco Central Europeu já impôs pesadas multas aos bancos que notificaram as autoridades sobre vazamento de dados, mas informaram o incidente de forma tardia. Em março deste ano, os clientes espanhóis do Santander, o segundo maior banco da zona euro em valor de mercado, relataram a cobrança duplicada em suas contas, o que o banco afirmou tratar-se de um erro de visualização e negou que se tratasse de um caso de acesso não autorizado aos seus sistemas, como ocorreu agora. Na tarde da última terça-feira, o Santander emitiu um comunicado sobre a violação de dados ao mercado. E quem quiser, esse comunicado é um comunicado público, né? Inclusive no final dessa matéria, divulgado no portal cisoadvisor.com.br, você encontra um link, né, para o PDF do comunicado na íntegra. Mas é claro que a matéria não deixa não dá muitos detalhes, né, sobre o incidente em si. A questão de bancos de dados hospedados de um provedor externo faz crer, mas aí é uma inferência, que estamos falando aqui de fornecedores externos. Então, significa dizer que dados compartilhados pela empresa foram vazados. Então, isso é preocupante. Não, se não for isso, é algum banco de dados deles que está num lugar isolado, o que preocuparia sobre o aspecto de segurança, porque a descentralização que outros dados teriam, etc. Né? Mas não me parece ser esse segundo caso, me parece ser o primeiro. De toda forma, obviamente a empresa que compartilha os dados tem responsabilidade, independente do incidente ter sido consigo ou com qualquer tipo de fornecedor de serviço. Por isso que, muitas vezes, e nos últimos 2 anos de uma maneira um pouco mais incisiva, eu venho falando sobre a necessidade de que as empresas se envolvam na análise de risco de seus principais fornecedores. Seja pelo aspecto de negócio, quando fala de serviço, da criticidade, da necessidade, da dependência de alguns serviços considerados externos, né, de parceiros, para execução dos seus negócios, seja pelo aspecto de privacidade, sigilo e confidencialidade de dados sensíveis que são compartilhados com
essas entidades externas, com os parceiros, com os fornecedores. Tudo isso precisa ser analisado e deve compor, sim, a base de riscos da companhia, com um olhar, obviamente, nos seus principais parceiros. Espero, sinceramente, que o mercado evolua nesse sentido. Eu vejo muitas empresas engatinhando ainda, fazendo análises muito superficiais, analisando contextos que vão além ou generalizando, respostas que muitas vezes não estão relacionadas diretamente ao serviço, mas num aspecto mais amplo, ou de um contexto onde há uma certa certificação. Então, há muito espaço para evoluirmos nesse acompanhamento dos fornecedores e na gestão de riscos inerentes a esse relacionamento. E na última matéria de hoje, hackers expõem dados da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo depois da recusa de pagar o resgate. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo sofreu um ataque cibernético no dia 26 de março, comunicou a polícia. Mas no dia 10 de maio, em plena tragédia da chuva no Rio Grande do Sul, os hackers vazaram os dados depois da recusa de pagar resgate. Segundo o comunicado da cooperativa médica, desde o dia 26 de março os serviços foram restabelecidos e houve um monitoramento do incidente. Mas os hackers insatisfeitos, porque não houve pagamento de resgate, vazaram os dados na internet. Imediatamente ao ocorrido, a cooperativa disse que deflagrou os processos e procedimentos de segurança com consultorias especializadas, buscando mitigar ao máximo qualquer tipo de impacto com nossos públicos de relacionamento. A empresa diz ainda que está seguindo as diretrizes estabelecidas pela LGPD. O comunicado se encerra com a Unimed enfatizando: somos vítimas de criminosos digitais e estamos nos colocando à disposição para acolher todas as demandas que chegarem até nós. Atualizações sobre esse incidente são publicadas na página da Unimed dvtrp.com.br/incidente-cibernético, sem acento. É aquela coisa, né, pessoal, assim, obviamente a situação do Rio Grande do Sul já não é nada boa, e aqui a gente está falando de um incidente envolvendo vazamento de dados. Eu sou um defensor que, de fato, não devemos pagar criminosos, né? Porque de certa forma estaríamos financiando também o crime, o cybercrime. Mas é fato que num momento tão delicado, ainda ter a exposição da marca por conta de vazamento de dados realmente é bastante complicado. Espero sinceramente, né, que eles consigam ter uma clareza da extensão desse vazamento, avisem todas as partes interessadas e aprimorem, a partir do entendimento de como esse incidente ocorreu, os seus controles, né, de forma a tentar diminuir os riscos e também, né, tentar, de certa forma, diminuir o impacto desse vazamento. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Eu espero, sinceramente, né, que nessa retomada você tenha gostado, né, das notícias, tenha servido, tenha ajudado. E se esse foi o caso, o meu pedido é que salve esse conteúdo, que curta, que compartilhe com seus colegas e com seus amigos, porque é justamente trabalhando os aspectos de conscientização que criamos cultura de segurança. E com cultura de segurança, obviamente, conseguimos elevar sensivelmente o patamar de maturidade de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso. Um bom dia, uma boa tarde a todos, um bom final de semana e até breve.